conforme o teu Espírito Santo, ó Deus, para que Ele diga as palavras do teu Espírito Santo, para que venham estar em conformidade e nos confrontando esta noite, ó Deus, para que lhe apraz tudo aquilo, Senhor, para alcançar os objetivos que o Senhor deseja em cada um de nós essa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti por esse momento. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Graça e paz, amém, queridos? Eita, glória. Aleluia. Hoje é um motivo de alegria, né? Vem cá comigo aqui, meu lindo. Você, meu amado, você é ungido aí. Foi a semana passada que essa igreja completou 10 anos de emancipação, né? 10, né? Dia 15 agora, quarta-feira, 10 anos. O número 10, ele tem um significado, né? Para os hebreus, né? O número 10 ele tem quase a mesma simbologia do que o número 7. Todo número tem um significado para os judeus, né? Número 10 significa mudança de ciclo, né? E quando fala de mudança de ciclo, quer dizer subir de nível, quer dizer uma igreja de 10 anos, uma igreja que passou por muitas coisas. Tem alguns estudiosos que diz que para você saber que uma igreja é consolidada, ela tem que passar da sua existência. Para você dizer que uma igreja é consolidada, ela tem que passar dos 7 anos. Uma igreja que passa de 7 anos quer dizer o que é uma igreja que tem história. Porque é uma igreja que já passou por alguns problemas. Já passou por decepção, já passou por calúnia, já passou por perseguição, já passou por afronta, já passou por divisão e venceu. E venceu. Porque a igreja ela é experimentada nos ventos. A palmeira, ela tem um simbolismo com a igreja. Davi fala assim: eu quero ser como palmeira verde. Porque a palmeira, ela é provada no vento. Mas a palmeira cresce primeiro para baixo, até ela encontrar um solo rochoso e fixar as suas raízes. Pode ventar do jeito que for. Tem até um ditado: ela enverga, mas não quebra, porque a raiz dela é profunda. É como a igreja. A igreja, ela não cresce primeiro para cima, ela cresce primeiro para baixo. Por quê? Porque ela enraiza, se fortalece. É que nem um membro. O membro precisa ter raiz.
Membro que fica pulando de galho em galho. Hoje está aqui nessa igreja, amanhã está na outra, amanhã está na outra. Ninguém confia nele. Ele não tem confiança. Porque ele fica 3 meses em uma, 2 meses em outro, 4 meses em outro. E aí quando vê, ele já passou por todas as igrejas da cidade. Mas o membro que acontece o que acontecer, pode inventar o que for, ele permanecer no lugar que foi chamado. Ele tem respeito, porque fala assim, ele nunca saiu daquela igreja. Desde que eu conheço, ele está lá. Quando a gente tem raiz. E a palavra que Deus colocou no meu coração fala sobre um novo ciclo. A gente passar de nível. Pastor, isso é jogo de videogame? A gente vai passar de nível? Não. A igreja, ela passa por ciclos. E cada ciclo que ela vence, ela vai subindo um degrau. Na sua experiência, na sua maturidade. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, nesses 10 anos, né? Que uma criança, um adolescente, 10 anos é que ele está saindo da fase da inocência e entrando na adolescência. Então uma criança de 10 anos, ela já sabe o que é bom e o que é ruim. Ele já sabe, a formação do caráter começa de 6 a 7 anos. Então com 10 anos, ela já está com caráter formado. Ele já sabe o que quer. Que isso, pastor? Uma criança, um adolescente sabe o que quer, sabe. Porque ele já discerne o que é bom e o que é ruim. Eu duvido uma criança de 10 anos apronta, ele chega para a mãe e fala, mãe, não sabia. Lógico que sabia. 10 anos, você está saindo da inocência e entrando na adolescência. 10 anos você já começa a sentir o gosto de conquistas, de vitórias. Você pode dizer amém? Que essa igreja está entrando num novo ciclo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero dar uma informação para você. O novo ciclo não é com as características do velho. A vestimenta do novo não cabe no velho. E não adianta você querer trazer estratégia de ontem para hoje. Você precisa entender profeticamente que está nascendo um novo. O que é um novo? O novo de Deus. Algo sobrenatural está nascendo no meio de vocês. E vocês precisam entender isso. Às vezes algumas coisas não fluem porque você quer usar a estratégia do primeiro ano no 10º, não adianta. E Deus me deu uma palavra falando a respeito de 2 reis, Davi e Saul. Saul foi escolhido rei de Israel. Como Deus, para aquele tempo, Saul foi o primeiro rei. Deus usou de uma estratégia para ungir Saul rei. Os jumentinhos surgiram, né, do seu pai. E ele foi procurar, e ele foi parar na casa dos profetas. Chegou lá, Samuel levou ele ao sacrifício, falou, vamos sacrificar o Senhor. E sacrificou o Senhor e ungiu ele como rei. E falou, pode voltar para casa, que os jumentinhos já estão lá. Deus usou uma estratégia para ungir Saul. Deus usou uma estratégia para ungir Saul. Mas Saul começou bem.
Saul teve vitórias. Mas Saul, no meio do caminho, ele se perdeu. E ele se revestiu de uma vestidura humana, egoísta, soberba, arrogante. E com isso, Deus levantou o novo. E aí Deus falou para Samuel que tinha rejeitado Saul, porque Saul desobedeceu. Saul não seguiu as ordens, Saul quis fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Sabe por que às vezes algumas coisas não quer dar certo, porque você quer usar a tua estratégia para aquilo que é divino. Aquilo que é divino tem que ser estratégia divina. Não é a tua armadura. Saul estava usando uma armadura humana. Saul estava usando as habilidades humanas e estava esquecendo das habilidades divinas. Mas Deus chegou para Samuel e falou: até quando tu vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele e estou levantando outro no lugar dele. Vai até a casa de Jessé, porque ali eu estou provendo de um rei. Irmãos, Deus não podia falar para Samuel, pastor: vai lá na casa de Jessé, que tem Davi lá, e é ele que eu vou ungir. Mas Deus estava querendo até provar a sensibilidade do profeta. E dentro de uma cultura judaica, quem tinha que ser ungido naquela casa seria o primogênito, não o caçula. Porque quando um rei reinava, quem assumia quando ele morria era o filho mais velho, não mais novo. A ordem natural era essa. Só que Deus estava invertendo as coisas. Porque Deus não estava escolhendo pela primogenitura. Deus estava escolhendo pelo altar, pela humildade, pela transparência, pela obediência. O novo que Deus estava levantando era com características totalmente diferentes. E aí aqui em 1 Samuel capítulo 16, verso 6 diz assim: aconteceu que quando eles viram ele, viu Eliabe e disse: certamente diante do Senhor está o seu ungido. Versículo 6. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele vê Eliabe. E aí ele olhou e falou bem assim: certamente está aí o ungido do Senhor. Mas por que Samuel olhou para Eliabe e achou que ele seria o rei? No versículo seguinte, há uma explicação. Deus falou bem assim: tu atenta para a aparência e a sua estatura, mas eu tenho rejeitado esse. Olha só, amado, Samuel foi ungir um outro rei, mas entendendo que Deus estava levantando um novo rei nas mesmas características. Porque Eliabe tinha quase a mesma altura de Saul, era soldado do exército de Saul, fisicamente tinha as mesmas características. E no entendimento do profeta, Deus estava levantando um rei com as mesmas características. Ele não entendeu que Deus estava levantando um novo, com outras características. Deus estava levantando um rei não mais soberbo, mas humilde. Deus estava levantando um rei não mais com aparência, mas sem aparência. Deus estava levantando um novo, que não ia se manifestar com aquilo que exercia, com o seu poder de persuasão, com a sua inteligência. Deus estava levantando um rei debaixo de uma unção,
debaixo de uma graça, não com aparência humana, mas com as armaduras divinas. E quando se fala de novo, de um novo ciclo, Deus estava escolhendo Davi, não pelas suas habilidades, porque a única habilidade que Davi tinha era de pastorear a ovelha. E Davi tinha um altar atrás das malhadas. Davi tinha um coração quebrantado. E eu quero dizer uma coisa para você, amado. O novo ciclo não é um ciclo de aparência, de parece ser. Não, você até não parece, mas você é. Porque Davi foi rejeitado. Davi, quando foi passando-se os filhos, e passaram 7 filhos, e Samuel falou assim: acabou-se os filhos? Falou: ainda tem um. Quase ele fala: não tem mais nenhum. Não, tem um que está lá pastoreando ovelhas. Nem chamou ele para reunião, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. A igreja que se manifesta nesses dias é uma igreja que muitos não dão valor, mas ela é poderosa pelo que ela carrega. O que ela carrega? Não é uma aparência, é uma responsabilidade de exercer aquilo que Deus determina. E aí eu pergunto para você, o que é a igreja? Essa igreja está fazendo 10 anos, mas não é as paredes que estão fazendo 10 anos, não é o prédio que está fazendo 10 anos que está se reunindo, são vocês. E Deus, o que Deus está nos dizendo hoje? Que se passou-se 10 anos, e se há uma mudança de ciclo, Deus quer que você se revista de algo que Ele está estabelecendo novo sobre a sua vida. E Samuel chega e fala bem assim: então, nós não se assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Tem uma tradição do povo de Israel, que ele só se assenta à mesa quando a autoridade da casa chega. Sabe o que Samuel estava dizendo? Enquanto ele não chegar, o mais novo, o caçula, nós não vamos se assentar à mesa, porque eu tenho certeza que agora que vai entrar pela porta aí é o rei de Israel. E às vezes, amados, eu quero dizer uma coisa para você: você é rejeitado, você é humilhado. Sabe por quê? Porque as pessoas que te rejeitam e te humilham não sabem o que você carrega. A unção que está dentro de você não vem na roupa que você veste, não vem no cabelo que você penteia, não vem no carro que você tem, não vem na casa que você tem, mas vem na responsabilidade que você carrega em obedecer e viver um evangelho genuíno. Davi era franzino. Essa época ele tinha 15 anos de idade. E até a sua família o rejeitava. Mas Deus estava levantando dentro da casa de Jessé. Alguns historiadores dizem que ele é até bastardo, pastor. Que ele era só filho de Jessé. A mãe dele era outra. Então quer dizer o quê? Os seus irmãos não consideravam ele irmão, porque o rejeitavam. Quando ele foi levar os queijos para o capitão, 10 queijos. Por que você faz aqui? E olha que ele já tinha presenciado a unção de rei sobre ele, e veio o Espírito, toda a família presenciou, e mesmo assim eles rejeitavam Davi. Eu quero dizer uma coisa para você: o novo de Deus passa pela sendo experimentado por esse tempo, e se apropriando de uma vestimenta diferente e nova. Não com aparência humana, mas com aparência divina. Porque a sua armadura não são para impressionar os homens.
a sua armadura são aquelas que impressionam potestade e principados, porque eles sabem quem você é. E eu acredito que essa igreja está começando um novo ciclo, uma nova história, uma nova unção, uma nova responsabilidade, experimentados pelo tempo, e agora vai começar a se manifestar aquilo que Deus projetou para esses dias. Você crê nisso? Você acredita nisso? Sabe, amados, Deus está levantando uma igreja, um povo, debaixo de uma unção de transparência. Sabe qual que é a diferença de Davi e Saul? Até a unção foi diferente. A unção de Saul, ele teve que ir na casa do profeta. A unção de Davi, o profeta foi na casa dele. Foi diferente. Sabe por quê? Porque Deus conhece os tempos. O humilde atrai a presença de Deus. O soberbo, ele que tem que ir até Deus para quebrar a soberba e a arrogância. Davi, qual que era a diferença de Davi e Saul? Davi não transferia a culpa, Davi assumia a culpa e tinha transparência, se rasgava. Eu creio no novo de Deus, aonde as pessoas não vão ter dificuldade de confessar os seus pecados e dizer assim: eu pequei, eu preciso de ajuda. Sabe o que é avivamento, amado? Avivamento é quando a igreja tem um entendimento que confessar não é vergonha, é cura. Sabe o que é o novo? O novo é quando ninguém tem vergonha de falar uns para com os outros das suas deficiências, dizendo: eu preciso de você. Sabe quando vai haver uma manifestação de glória, de poder sobre a igreja brasileira? Quando a igreja brasileira começar a se arrepender em público, começar a confessar os pecados. Mas eu não vou confessar porque isso é uma vergonha. Não, vergonha é ficar com pecado dentro de você. Isso que é vergonha. Vergonha não é confessar, porque confessar traz cura. O novo de Deus não vai importar com a reputação, porque a sua reputação é agradar ao Senhor. A sua reputação é viver em santidade. A sua reputação é andar em obediência. A sua reputação é não temer o gigante, porque o gigante olha para Davi e menospreza ele, dizendo: eu sou cachorro para tu vir com pau e pedra. E Davi olha para ele e fala bem assim: você não sabe quem está comigo. Porque Davi sabia quem ele era. Davi tinha convicção da sua identidade em Deus. E eu pergunto para você: muitos de nós corremos da luta, da batalha, do confronto. Muitos de nós recuamos. Sabe por quê? Porque não temos certeza quem somos em Deus. Sabe por que Davi enfrentou um gigante quase 3 vezes maior do que ele? Porque Davi sabia que quem estava com ele era o Senhor. Davi sabia quem ele era em Deus. Sabe por que você tem medo da enfermidade? Porque você ainda não conhece ao Senhor na sua profundidade. Sabe por que você tem medo às vezes de confrontar um discípulo, com medo de perdê-lo? Porque você não acredita que há unção em você. O novo de Deus, o novo de Deus é aquele que o pastor vai estar pregando aqui, ele vai levantar a mão e vai: pastor, eu pequei. E todo mundo vai falar assim: ficou louco. Não, não ficou louco.
É o novo se manifestando, porque ele não tem vergonha de dizer: eu preciso de ajuda, eu me arrependo. Sabe por que a igreja primitiva crescia, pastor? Porque a igreja primitiva não tinha vergonha. Ele se declarava no meio de todos, dizendo: ei, eu aqui preciso de ajuda. O novo se veste de uma vestimenta de humilhação e quebrantamento diante do Pai, porque ele sabe que a sua carreira não é terrena, é eterna. E Deus, o que Deus está querendo nos dizer hoje aqui, amado? Deus não está te escolhendo porque você é bonitinho. O que atrai a presença de Deus a você não é a sua aparência. O que atrai a presença de Deus a você é a sua presença de Deus no altar e a sua transparência diante dele. Sabe qual que é o grande problema? A gente chega na presença de Deus com máscaras, dizendo aquilo que não somos. E acha que Deus vai tolerar tudo. Não. Saul pensou que Deus ia tolerar tudo e Deus rejeitou ele. Mas eu creio numa igreja arrependida, uma igreja que se arrepende, uma igreja que vai viver um avivamento, uma igreja destemida e uma igreja que vai celebrar verdadeiramente a manifestação do Espírito Santo. Você crê nisso? A palavra de Deus fala também de uma mulher. Eu estava lendo hoje de manhã, no meu devocional, eu estava lendo a história de Esté. Vesti foi chamada para o banquete. O rei Assuero preparou um banquete, estava lá com seus príncipes e chamou a rainha falou: eu não vou. Quantos de nós, Deus prepara um banquete no quarto secreto, fala: eu quero me relacionar com você, e você fala assim: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou falar com Deus, hoje eu não vou para a sua presença, e tem um banquete lá esperando a gente. E o que aconteceu com Vesti? O rei se indignou e destituiu ela como rainha, e pediu para fazer uma nova seleção, e nessa nova seleção Mordecai coloca a sua sobrinha, mesmo não sendo uma escrava, colocou ela no meio. E a mulher passava por um ano de preparação, que eles falavam de purificação. Era 6 meses tomando banho de mirra, e mais 6 meses se purificando, para se apresentar diante do rei. E se maquiavam, colocavam joias. Mas Esté falou assim: eu não quero joias, eu não quero maquiagem. Esté se apresenta ao rei na sua naturalidade, com a sua beleza natural, e o rei se encanta por ela. Mas o rei se encanta por ela não com a beleza externa, mas com a beleza interna, porque o que ela tinha as outras não tinham. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o novo de Deus, que não precisa fantasiar o pavão, não precisa, se mostrar uma coisa que não é. Aleluia. A igreja, a noiva imaculada que vai subir naquele dia, irmão, não tem uma aparência externa, mas tem uma aparência interna, porque ela sabe quem ela é em Deus. Até quando que a gente vai ficar velho e novo? Eu quero o novo, mas eu quero um pouquinho do velho. Não, amado. A armadura do velho não serve no novo. Tentaram vestir uma armadura de Saul em Davi. Quando Davi se apresenta no rei, e ele fala assim: não, você é muito mancebo. Aí ele falou assim: eu tenho guerreado com os ursos, com os leões. Ou então vou dar uma ajudinha, vamos colocar uma armadura nele aqui. Colocaram uma armadura nele, ele não conseguia andar. Ele falou: não posso andar com isso. Sabe por quê? A armadura do velho não serve para o novo, porque a armadura do velho é uma armadura humana,
E a armadura do novo é uma armadura divina. Capacete da salvação, couraça da justiça, sandália do evangelho, espada da palavra, aleluia. Está revestido com uma armadura espiritual. Sabe por que às vezes algumas coisas não fluem na vida da gente, amado? Porque a gente quer andar com a armadura velha no momento novo. O momento novo tem que ser com as coisas novas. E as coisas novas são diferentes, não são aparentes, mas são aparentes no reino espiritual. Eu entendo que essa igreja passou por vários ciclos, mas eu entendo que essa igreja está entrando em um outro nível. Mas eu, como igreja, preciso me encaixar naquilo que o Senhor está determinando para esses dias. Eu preciso entender o que Deus está querendo. Eu preciso dar uma resposta para aquilo que Ele está manifestando. Olhe bem para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus quer que você dê uma resposta para esse novo tempo. Deus está levantando Davis, homens tementes. Tem pessoas que falam: mas Davi pecou, pastor. E você não pecou? Davi errou. Você também não errou? Mas por que Deus falava que Davi era um homem segundo o seu coração? Por quê? Porque Davi tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Quando Natan confrontou ele, falou assim: sou eu. Rasgou as vestes e foi para o altar. Se arrependeu do seu pecado. Colheu as consequências, mas se arrependeu. Não transferiu a culpa para ninguém. Qual é a diferença de Saul para Davi? Saul transferiu a culpa para o povo. Davi assumiu a sua culpa. No capítulo 15, verso 24... Então Saul disse a Samuel: eu pequei, pois desobedeci o mandato do Senhor e as suas palavras, porque temia ao povo e dei ouvido à voz deles. Mas Davi não, falou: foi eu. E sabe qual que é a diferença, amado, do velho para o novo? O velho assume a culpa e o novo assume a culpa e o velho transfere a culpa. Isso aconteceu por causa disso? Não, isso aconteceu porque eu vacilei. Muitos querem um poder de Deus, a manifestação de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: a manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus, ele é derramado sobre um coração arrependido, quebrantado. Esse é o novo, essa é a igreja do Senhor. Hoje nós celebramos 10 anos, mas vamos celebrar 10 anos com entendimento, pensando assim: vamos ser melhores, vamos avançar, vamos obedecer, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos entender o que os céus estão se movimentando, vamos entender o que Deus está querendo nos dizer nesses dias. Você consegue ouvir a voz de Deus? O que Deus está dizendo para você? Vocês estão em Paraíba do Sul, você consegue entender o que Deus tem para Paraíba do Sul? Você consegue entender o que Deus tem para você na tua faculdade? O que Deus tem para você lá no teu emprego? O que Deus tem para você lá na polícia? O que Deus tem para você na empresa que você trabalha? Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho conhecido uns jovens que têm me confrontado e têm me ensinado tanto. Os meninos têm uma célula dentro da faculdade.
E só esse ano eles já ganharam 23 universitários. E a semana retrasada, eles fizeram uma célula na porta da faculdade com louvor e adoração e teatro. E pessoas se rendendo a Jesus na porta da faculdade. E isso é manifestação da glória de Deus. Isso não é ter vergonha de dizer, eu sou de Cristo na minha faculdade. E tem um propósito de eu estar aqui. De tocar em pessoas. Se você está lá na sua faculdade, simplesmente fazendo teu curso, e você não conseguiu falar de Jesus para ninguém, não ganhar ninguém, eu quero dizer que a tua faculdade não tem propósito. Se você está na polícia e não conseguiu tocar em ninguém, não há propósito. Agora, se você está lá, você prende um cara e fala assim, cara, Jesus te ama, mano. Vou te prender, te peguei numa furada, mas eu quero declarar um Cristo que pode te tirar desse buraco. Eu quero te declarar um Jesus que vai mudar a tua vida e vai te tirar daí. Você chegar lá na tua empresa e você pega um companheiro de trabalho aprontando e você fala, cara, Deus não te chamou para isso. Eu quero dizer que você não precisa disso. Eu sirvo a um Deus que pode mudar a tua história, para você não precisar defraudar ninguém. É essa igreja poderosa. Sabe por quê, amados? Muitos jovens não querem viver uma vida de santidade porque a vida de santidade exige renúncia. Sabe por quê? Algumas juventudes não querem viver uma vida santa. E não querem deixar a agarração e a pegação, porque isso está satisfazendo a carne e não vive no espírito. O novo de Deus vive no espírito e mata a carne para manifestar a glória de Deus nesses dias. Porque sabe que muitas coisas estão acontecendo. Jovens dentro da igreja tendo relação antes do casamento, porque não querem renunciar e ter uma vida santa. Sabe por quê? Pessoas dentro da sua empresa fazendo jeitinho. Mas nós fomos colocados na empresa, nós somos colocados na profissão que nós exercemos para glorificar o nome de Jesus. Você pode até dizer, pastor, no dia do aniversário da igreja, o senhor trazendo uma palavra dessa. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. A palavra de Deus não tem dia, não tem data propícia. E eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo manda a gente falar. Porque nesses dias tem muitos profetas medrosos, cagões, que não falam o que Deus manda. Mas eu acredito que essa igreja batista renovada de Paraíba do Sul é a igreja do avivamento. É a igreja da manifestação da glória de Deus. É a igreja que está fazendo a diferença. É a igreja que vai continuar fazendo. É a igreja que vai tocar na sociedade. Deus não quer simplesmente que você seja conhecido pelo talento, mas que você seja conhecido pela santidade e a manifestação do poder de Deus em vocês. Muitas pessoas, depois do Tifle, vieram me perguntar quem é aqueles meninos do teatro, que teatro abençoado, que meninos talentosos, eu quero eles aqui na minha igreja. Vocês são talentosos mesmo, são abençoados mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Não é só o talento,
Deus quer que vocês atraem a Ele pela santificação e pelo temor de viver uma vida genuína e tocando na sociedade de uma forma que você seja uma semente de cura nesse lugar. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre essa geração, a geração que precisa ser a resposta da profecia de Joel, a geração cheia do Espírito Santo. Os velhos terão sonhos, os filhos e as filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Nós precisamos ser a resposta dessa profecia. Nós precisamos ter visão, nós precisamos profetizar. Sabe, amado, ter uma boca profética e tocar na sociedade. A gente está vendo aí políticos sendo presos, governador preso, deputado agora lá de Volta Redonda preso. E crente, irmão, dono de uma rádio evangélica. A rádio dele fez o maior evento ontem em Volta Redonda e ele foi preso por corrupção. Mas o que a igreja está fazendo para mudar isso? O que a igreja está fazendo para mudar isso? Pastor, mas as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar, mas a igreja vai se posicionar. A igreja vai se opor à corrupção. A igreja vai denunciar o pecado. A igreja não vai ter medo das cabeças serem cortadas. Deus precisa levantar profetas como João Batista, que não tem medo de ser degolado, mas continuar falando a verdade. Essa é a igreja que vai subir naquele grande dia que a trombeta tocar. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje, para mim terminar. Deus está chamando vocês para entrar num novo ciclo. E esse novo ciclo é um novo ciclo de unção, de poder, de autoridade, de renúncia, de santidade. E que vocês vão experimentar uma unção de salvação como vocês nunca experimentaram nesse lugar. Sem esforço, sabe por quê? Deus vai começar a atrair vocês ao altar da oração. Porque o que traz salvação não é uma boa estratégia. O que traz salvação é uma vida no altar. É uma vida de oração. Você quer ter vitória? Vai para oração. Você quer ter poder? Vai para oração. Você quer portas abertas? Vai para oração. Você quer ganhar o teu vizinho? Vai para oração. Você quer mudar a cidade? Vai para oração. Você quer vencer a carne? Vai para oração. Sabe por que Davi venceu? Porque Davi tinha um altar de intimidade com o Senhor. Nós precisamos viver intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Até quando que nós vamos ter uma vidinha rasa, aguinha com açúcar? Deus está mandando nós irmos para a profundidade de uma vida diária de devocionário e oração. Se você, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente aí estuda os avivamentos que houve nos séculos passados. Lê livros de avivamento. Como? Eu quero te dizer uma coisa para você. Lê esses livros de avivamento. Dos avivamentos que aconteceram no século passado é muito bom também você conhecer a história. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe um livro que gera avivamento.
Existe um livro que gera avivamento. Existe um livro que gera cura. Existe um livro de autoajuda. Existe um livro que muda a história do homem. Existe um livro que opera milagre. Existe um livro que muda a história de uma cidade. A palavra de Deus. Nós estamos deixando de ler a palavra para ler livros. Pastor, mas não é bom ler livros? É bom, mas enquanto você não deixa de ler a Bíblia para ler só livros, Deus quer que você leia livros, sim, mas junto com eles leia a palavra revelada, que é aqui, ó. Davi falou bem assim: guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe o que não nos faz pecar? É a palavra de Deus. Leia a palavra, que a palavra te protege. Ore a palavra, louve a palavra, viva a palavra. Porque eu quero dizer uma coisa para você: esses dias vão ser dias de aperto, dias de perseguição, mas a igreja se manifesta, porque a perseguição não para a igreja, o aperto não para a igreja. A igreja se manifesta. Pastor, o que Deus quer? Deus quer que a gente se arrependa. Você pode se colocar de pé? Deus quer arrependimento de nós. Você podia estar até esperando uma palavra para massagear o teu ego, mas eu quero te dizer uma coisa para você: Deus liberou uma palavra para o teu coração que vai te impulsionar a crescer, para você subir de nível. Na escola você só passa de prova, de ano, de série, passando nas provas. Se você tirar nota vermelha, você vai ter que ir para recuperação e fazer a prova de novo. Não é assim? A gente fala de ciclo de reprovação. Eu quero orar por você. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender de uma vida rasa e entrarmos numa vida de profundidade, numa vida de intimidade com Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando muito de avivamento, mas avivamento sem arrependimento não é avivamento. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo está aqui? E você crê que você, como igreja batista renovada de Paraíba do Sul, está subindo de nível? Não é uma igreja que ouve uma palavra forte e fica com biquinho, mas é uma igreja que recebe uma palavra de confronto e diz assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ama, porque eu quero viver a tua palavra e um avivamento sobre a minha vida, sobre a minha família. Dê a mão para o teu irmão que está aí do teu lado. Feche os corredores. Pastor, eu não sinto a presença de Deus.
Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não está sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você se arrepender agora. Porque só existe uma coisa para não sentir a presença de Deus. É aquilo que desagrada a Deus. E o que desagrada a Deus é pecado. De você se arrepender agora e falar assim: eu quero sentir a tua presença. Eu nasci para sentir a tua presença. Eu nasci para sentir a tua presença. Sabe por quê? Você está insensível, você não consegue sentir. É porque há uma doença na tua alma e você precisa ser curado agora, curada. Você precisa ser sarada. E você mesmo não está entendendo que é um câncer espiritual e que precisa sair de você. E isso vai te matando. Porque a morte pior não é a morte que você desce à sepultura. A morte pior é a morte espiritual, que você não consegue mais sentir a presença de Deus. Que você não consegue sentir mais a presença do Espírito Santo. Que você não consegue orar mais. Que você vem à igreja por um ritual, por um costume, não por um prazer. Deus não quer o teu favor de vir à igreja. Deus quer que você tenha prazer de estar com Ele aqui nesse lugar. Deus não quer que você seja um corpo presente, mas Deus quer que você sinta saudade de estar com Ele. O Espírito Santo está te dando a oportunidade de voltar para o altar. De voltar para o altar. Você vê pessoas sentindo a presença de Deus do seu lado e você não consegue sentir. Deus está dizendo: se arrependa. Deus está dizendo: se arrependa. Deus está dizendo: se arrependa. Se arrependa. Deus está dizendo: se arrependa. 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 Coloca para fora. Coloca para fora. Seja limpa. Se arrependa. O Espírito Santo está te dizendo: se arrependa. Ele está dizendo: se arrependa. Se arrependa, filho. Se arrependa, filha. Se arrependa. É chegado o reino dos céus. Se arrependam. É chegado o reino dos céus. Xarabacalabassurianda ralabaxê. Xaramassurianda ralabassuri camanahalabaxê. Aramassurianda ralabaxê. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. É tempo de quebrantamento, arrependimento. O Espírito Santo está gritando dentro da minha alma, dizendo: diga, se arrependa. Ele está falando com alguém aqui nesta noite. Ele está falando com alguém aqui nesta noite. O diabo quer ceifar a tua vida. O diabo quer ceifar a tua vida. O
de Deus quer te alcançar. Nós repreendemos o espírito da morte. Nós repreendemos o espírito da morte. Nós repreendemos morte. Saia. Oh! Xarabacalabassurianda lalabaxê. Xarabassurianda lalabaxê. Xarabassurianda lalabaxê. Oramassuribicamanarosso. Xarabassurianda lalabaxê. Pai, vai tocando na tua filha agora. Vai tocando no teu filho agora, Pai. Senhor, nós entramos em guerra. Nós entramos em guerra, Pai. Nós não abrimos mão dos teus filhos. Nós repreendemos a morte. Nós te repreendemos. Que venha o Espírito Santo. Que venha o Espírito Santo. Oh! Xarabassore bicamanahalabashe. Xarabacalabassurianda lalabashe. Olha aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Aleluia! Irmãos, quem me conhece há um pouco de tempo, e quem me conhece mais intimamente, sabe que eu luto contra a pornografia, mas estou passando há um bom tempo. Sempre foi algo que foi muito presente na minha vida, e depois que eu me converti, isso é algo que eu luto diariamente, e muito, e eu sei que isso me para na vida espiritual, eu sei que isso me trava, eu sei que existem coisas que eu preciso melhorar, eu sei que existem diversas coisas que eu preciso, e eu fiquei algum tempo sem praticar nenhum desses atos, e semana passada eu errei nisso, e o Espírito Santo me disse algo que me fez estar aqui com o microfone na mão hoje. Ele me falou assim: filho, você não tem vergonha de fazer isso perto de mim? Você está com vergonha de falar isso com os outros? Você está vivendo o Evangelho, é para mim, não é para os outros. É para Jesus que eu vivo o Evangelho. Então, eu não estou me importando com o que vocês estão pensando. Eu só queria que vocês orassem por mim, porque ontem e hoje eu caí e eu errei nisso. E eu quero ser curado. Porque eu não estou ligando para o que vocês pensam, porque eu não vivo o Evangelho para vocês. Eu não vivo o Evangelho para vocês, eu vivo para Cristo. É para Ele. E isso não foi... Eu tenho um canal, e hoje eu gravei sobre o que o pastor falou exatamente. Eu gravei exatamente o que ele falou sobre Saul e Davi. Porque Davi, ele era um cara que ele tinha imensos erros, mas ele não colocava a culpa nos outros. Ele falava: Senhor, eu estou aqui, eu errei, e eu estou fazendo isso diante de vocês porque eu sei que isso vai me envergonhar.
e que isso vai mudar a minha vida. Eu errei, eu pequei, eu me masturbei e eu quero ser uma pessoa melhor em Cristo. Isso é ser igreja. Ele já está perdoado, querido, e ele já está curado. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que confessa uns aos outros, sereis curados. Receba unção, receba unção, receba unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus está na casa. E o Espírito Santo está pulsando, dizendo: se arrependam, se arrependam. É chegado o reino de Deus. O diabo, vosso adversário, me pediu para ir andar contigo. A igreja do avivamento não vai ter vergonha de confessar pecado, porque a sua reputação está em Cristo. Cristo não quer isso. Não é exposição, isso é exemplo, isso é transparência, isso é evangelho. Glória a Deus. Porque não é o Espírito Santo. Vamos adorar a Deus. E eu quero te dar essa oportunidade nessa adoração. Você se quebrantar aí. Pastor, eu não tenho coragem de fazer o que ele fez. Mas eu não estou pedindo para você fazer isso. Mas eu estou pedindo para você entrar aí, ó, no teu íntimo e falou: Deus, você sabe o que eu cometi. E o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui, mulheres, homens, que precisam se arrepender. Você precisa sair dessa igreja hoje dizendo: Senhor, me perdoa. E se você tiver um discipulador, procure ele, confesse e diz assim: ore por mim. Porque o tempo é tempo de arrependimento. Amém? Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Sinta a presença dele. E poder te contemplar. Sinta a presença dele. Sinta o bálsamo dele. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente.
te contemplo, Contempla Ele. eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? Sinta a presença de Deus. O que é que os anjos vêm, nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Seja cheio do Espírito Santo. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, Ele que primeiro me Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Ver você. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero. Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm,
os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Levanta tuas mãos assim. Levanta tuas mãos. A palavra do Senhor diz assim: com as mãos levantadas, adore. Eu não sei a luta que você está passando, mas eu quero dizer que tem bálsamo para você. Tem bálsamo para você. Tem bálsamo para você. Tem alegria do Espírito. Tem alegria do Espírito. Tem alegria do Espírito. Tem alegria. Receba a alegria do Espírito. 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 Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você pode. Honrar ao Senhor com aleluias, com glórias a Deus e com palmas. Adore ao Senhor com as tuas palmas. Adore ao Senhor. 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 O Espírito Santo, Ele está nessa casa. O Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia. 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 Ele está aqui. Como é gostoso sentir a presença dele. Como é bom estar na presença dele. Tem coisas que acontecem, é Deus nos experimentando, Luana. E quando Deus tem algo específico e bem definido para uma pessoa, existe 3 pessoas que sabem: Deus, o diabo e você. E quando ele se entra em oposição, é porque está para se cumprir o propósito de Deus. Às vezes a gente não entende uns conflitos interiores, conflitos contigo mesmo, mas o Senhor está trazendo alinhamento, vai colocar tudo em ordem, as coisas vão entrar no prumo, no nível, porque o Senhor quer te usar nessa casa, Luana. O Senhor quer te levantar como líder nessa casa. Por isso as guerras na mente, algumas coisas você não compreende muito bem, mas Deus manda eu dizer para você aqui nessa noite, Ele está colocando tudo em ordem. E você vai ser uma pastora de mulheres. Você vai cuidar de mulheres.
Você vai tocar em mulheres. Pessoas vão ser curadas pela tua vida. Mulheres com a alma ferida, machucada, e Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Há uma unção específica e derramada pelo Senhor para a tua vida. Vocês dois, essas lutas, essas batalhas, é uma escola. É na área que Deus vai te usar para curar pessoas. Que Deus abençoe, queridos. Amém. Não saia não. Acho que o pastor ainda vai fazer oferta. Não saia não. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque como foi dito, Senhor Deus, aqui de início, o Pai corrige ao filho que ama. Aleluia. E nós amamos, sentimos ser amados por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, do chamado que o Senhor tem com essa igreja nessa cidade. Senhor, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado ferramentas. Ó Deus, o Senhor tem nos treinado, Senhor Deus, nos experimentado, Senhor Deus, em trabalhos, Senhor. Trabalhos esses, Senhor Deus, que são conosco mesmo, com cada um de nós. Cada um de nós trabalhamos em nós mesmos. Ó Deus, esse trabalho, Senhor Deus, contra nós mesmos, Senhor Deus. Ó Deus, nos levando, Senhor Deus, a sarar, a recuperar-nos, ó Deus, em áreas, ó Deus, Senhor Deus, que mostrávamos fraquezas, mostrávamos, Senhor Deus, relutância, mostrávamos, Senhor Deus, impotência, Senhor. Mas o Senhor, Pai, tem nos levado à vitória. O Senhor tem nos levado, Senhor Deus, a conquistar. O Senhor tem nos levado, Senhor, a uma vida de recuperação, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque em tudo isso nós sentimos o Teu amor. E tudo isso é algo, Senhor Deus, que não pode ficar, Senhor Deus, escondido, guardado, Senhor. Isso precisa ser anunciado, isso precisa ser divulgado, Senhor, para que outros, ó Deus, que se encontram na mesma situação, saibam que existe um Deus que pode operar, um Deus que opera, um Deus que livra, um Deus que liberta, um Deus que recupera. Não posso fazer o mesmo com vós, como fiz a este vaso. Deus quer restaurar, amados. Deus quer restaurar. Não seja resistente, meu amado, minha amada. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós ainda queremos, ó Deus, demonstrar a Ti a nossa gratidão. Ó Deus, nós queremos estar Te ofertando, Senhor Deus, ofertar na Tua causa, ofertar, Senhor Deus, Pai querido, reconhecendo, ó Deus, o Teu suprimento, o Teu cuidado com as nossas vidas. Ó Deus, a cada um de nós, a cada um que vai ofertar, a cada um, ó Deus, que vai estar trazendo, Senhor Deus, diante do Teu altar, esta oferta, Senhor Deus, Pai querido, derrama sobre os amados, sobre as amadas, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre cada um, Senhor Deus, a Tua abundante graça, abrindo as janelas dos céus e descendo e derramando sobre cada um bênçãos sem medida, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Eu Te agradeço por tudo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, para que o Teu nome, e sempre o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado para sempre. Amém, amém, amém. Amados, nós estivemos cantando, adorando, tendo a sua oferta, né, ou o seu dízimo, eu não sei,
Mas traga e coloca aqui no gasofilaço. Amém, queridos? E Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Porque ela não podia nem chegar, que ela sabia que se o povo descobrisse que ela estava ali, uma mulher com hemorragia, que era considerada impura, né, se aproximar ali, principalmente do mestre de Jesus, seria um escândalo, ela poderia ser até tirada dali daquele lugar, né? Então ela ali, ela devagarzinho, com a fé dela, ela simplesmente, ela mesma falou que se ela apenas tocasse na veste do Senhor, ela receberia o milagre. E assim ela recebeu, né? Ela não pensou duas vezes, ela não pensou o que poderia acontecer com ela. E sim foi. Então ela saiu do comodismo dela e foi lá e fez. E o Senhor operou o milagre na vida dela. E o Senhor quer também operar na nossa vida, né? O Senhor não quer que a gente fique no nosso comodismo. O Senhor quer que a gente vá adiante. O Senhor quer que a gente avance, né? Que a gente faça a nossa parte para que o Senhor venha operar. O Senhor pode operar? Pode. Igual no caso do Renato. O Senhor podia operar a hora que Ele quisesse. Mas aí Ele viu uma atitude onde Ele saiu do comodismo, onde Ele... Liberando uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Abraça os seus irmãos. Aleluia. Cumprimente um ao outro. Confraternize uns com os outros. Aleluia. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Não vai embora não, queridos. Nós temos um bolinho ali e nós queremos compartilhar. Glória a Deus. O bolinho está tão abençoado que até quem tem diabetes pode comer que não vai fazer mal. Em nome de Jesus.